Vamos agora à aula 3, né, do módulo 2. Nessa aula nós vamos aprender a calcular adicional de periculosidade de 30% e reflexos, 50 horas extras por mês com adicional de 50%, e aí essas horas extras vão ser calculadas inclusive sobre o adicional de periculosidade, tá certo? Então, além da base dos salários recebidos pelo reclamante, a periculosidade que vai ser apurada pelo sistema também vai servir de base para as horas extras. E além das horas extras, vamos calcular também os reflexos das horas extras. Então, aqui nós temos os dados do contrato de trabalho, que nós vamos preencher, né, na página processos, dados do processo, e na página parâmetros do cálculo. Então, número do processo, o estado, o município, o reclamante reclamado, admissão, demissão, ajuizamento, carga horária, né? Agora eu vou estar calculando hora extra, então eu tenho que verificar se a carga horária sugerida é a que eu preciso. Eu vou ter faltas justificadas e não justificadas para informar, para que esse período de faltas seja excluído da parcela que eu estou calculando. Vou também ter período de gozo de férias, né? Que também vai ser excluído da parcela principal, porque eu vou calcular o reflexo em férias. Nós temos aqui a evolução salarial dele. Ele ganhava um salário até abril de 2015, o salário mudou até abril de 2016, depois mudou novamente a partir de maio de 2016, até a saída dele em novembro de 2016. Nós temos também valores que foram pagos para ele de férias, né, durante o contrato de trabalho, férias de agosto de 2015 e férias em julho de 2016. Esses valores vão ter que ser informados, né, para que o cálculo da contribuição social seja feito considerando essas informações. E também valores pagos a título de 13º, né, pago em novembro de 2014, aliás, pagos em dezembro de 2014 e pagos em dezembro de 2015. Então, com essas informações e as parcelas que foram deferidas, nós vamos fazer o nosso cálculo, né? As parcelas deferidas foi adicional de periculosidade 30%, com reflexo desse adicional em aviso, prévio indenizado, 13º, férias mais 1/3, FGTS mais 40%, 50 horas mensais, né? Inclusive sobre o adicional de periculosidade e reflexo dessas horas extras em aviso, prévio indenizado, 13º salário, férias mais 1/3, repouso semanal remunerado, e FGTS mais 40%. Então, nós vamos aqui na página inicial do sistema, no atalho Criar Novo Cálculo. Vamos preencher a página Parâmetros do Cálculo. Na página Dados do Cálculo, informe na aba Dados do Processo, o número do processo, o nome das partes e passe para a aba Parâmetros do Cálculo. Na aba Parâmetros do Cálculo, informe o estado do município, admissão, demissão e ajuizamento. Nós não vamos precisar nem da maior nem da última remuneração. Nós vamos calcular verbas que são calculadas com base no salário do contrato, né? Então, aqui o aviso prévio vai ser considerado, vai ser calculado e projetado os avos. O aviso prévio, vamos considerar que ele foi indenizado. Então, podemos conferir aqui a carga horária, que nós vamos calcular a hora extra, verificar aqui qual a carga horária. Essa carga horária que nós vamos usar, 220. Nesse caso aqui vai ser considerado que o sábado é um dia útil. Então, os parâmetros estão de acordo com o meu cálculo. Basta eu clicar em salvar no final da página. Aí, seguindo a sequência do menu, depois dos dados do cálculo, eu tenho a página faltas. E nesse caso eu tenho duas faltas a serem lançadas. Uma falta não justificada e uma falta justificada. Então eu vou lançar aqui as faltas não justificadas. Do dia 24 de setembro de 2014 a 26 de setembro de 2014, ele faltou e não justificou. Então basta informar a data e adicionar. Aí, agora vamos lançar a falta que foi justificada.
no dia 11 de maio de 2015, você repete a data, foi só um dia, 11 de maio de 2015 a 11 de maio de 2015, essa falta foi justificada, eu vou marcar o checkbox aqui de falta justificada, vou informar aqui embaixo o motivo, né, da falta, doação de sangue no nosso exemplo, e vou adicionar para que ela fique gravada essa falta justificada. Quando você clicar em salvar, adicionar aqui, adicionar salvar, ela vai gerar essa segunda falta que nós precisamos cadastrar, né? Lançamos nossas faltas, agora ele vai considerar aquelas faltas para as páginas seguintes. Por exemplo, aqui em férias, se ele tivesse um registro de faltas no período aquisitivo 2014-2015, que fosse maior que 6 dias, ele já iria interferir aqui no prazo, né? Nosso caso foram 3 dias de faltas apenas, não justificadas, então o prazo ficou de 30 dias de férias no primeiro e no segundo período. Só que o segundo período, quando você entra nessa página, ele sugere férias indenizadas, né? E nós temos o registro de 2 férias gozadas, né? 2014, 2015, 2015 e 2016. Então você vai alterar a situação das férias, dessas últimas férias aqui, de indenizadas para gozadas, vai informar os períodos corretos de férias, ele sugere o último mês do período concessivo, você vai alterar, você tem a informação correta, ele tirou férias no primeiro período de 18 de agosto de 2015 a 16 de setembro de 2015, informe aqui. O segundo período de férias foi de 11 de setembro de 2016 a 9 de agosto de 2016, informe também o segundo período e salve. Então já cadastramos as faltas e as férias, agora vamos cadastrar nosso histórico salarial. Então você vai clicar aqui no histórico salarial em novo, vai dar o nome desse histórico, nós vamos lançar o salário base desse reclamante. Esse salário, eu não quero calcular FGTS sobre o salário, não foi deferido, então eu vou marcar só para incidir para a contribuição social. E esse salário base foi pago durante todo o contrato, então basta eu marcar incidência na contribuição social, manter a proporcionalidade sugerida, informar aqui o período, a competência inicial, a competência final, houve uma variação salarial, né? Então de julho de 2014 até abril de 2015, eu informo aqui, julho de 2014 a abril de 2015, informo o valor de R$ 935 e adiciono para ele gerar esse primeiro período. Depois eu retorno aqui, ele já vai estar sugerindo aqui o mês de maio de 2015, eu informo de maio de 2015 a 14 de 2016 o valor de 1.010 aqui, adiciono e por último eu informo o último período de maio de 2016 até novembro de 2016, informo aqui 1.115, que foi o último salário dele, do último período, e adiciono. No final, eu lancei toda a evolução salarial, eu clico em salvar. Então está gravado o nosso histórico. Agora nós vamos às verbas. No menu lateral, seleciona verbas, ele vai abrir para que você escolha as verbas que vão fazer parte do cálculo, as verbas principais. Você vai calcular adicional de periculosidade de 30% e horas extras com adicional de 50%. Selecionou as verbas, ele vai gerar, vai listar as verbas e você vai selecionar o parâmetro da verba hora extra. Nas ações, você clica no parâmetro da verba hora extra, ele vai abrir a página parâmetros das horas extras. Na página parâmetros, o sistema já vai sugerir a base, salário base, né? Só existe uma base no histórico, ele já sugere como base da verba. E aí você vai aqui do lado e vai selecionar que você, além do histórico salarial, salário base, você também quer incluir na base de cálculo das horas extras a parcela adicional de periculosidade, que ainda vai ser calculada pelo sistema, mas ela já está disponível aqui para você selecionar como base das horas extras. Você seleciona a adicional de periculosidade, informa que você quer integralizar o valor do adicional de periculosidade e adiciona. O que significa esse integralizar? Quando o sistema calcular adicional de periculosidade, ele vai calcular proporcional
ao período, né? Então, naquele período do primeiro mês, do último mês, período de férias, de faltas, ele vai fazer a conta proporcional aos dias efetivamente trabalhados. Só que para o cálculo da hora extra, eu preciso do valor cheio do mês, né? Que seria 30% do salário. Então, quando eu vou usar uma parcela proporcional como base de uma outra parcela que precisa do valor integral do mês, eu pego a parcela que eu quero como base e mando integralizar o valor, para eu saber o valor que seria correspondente aos 30 dias. Foi o que nós fizemos aqui. Mantém o integralizar e adiciona a verba. Aqui embaixo você vai estabelecer a quantidade média, né? Esse nosso cálculo são 50 horas extras por mês. Está sugerido e nós vamos manter a proporcionalidade para calcular justamente proporcional, né? No período de faltas, justificadas, não justificadas e de férias gozadas, calcular proporcional. Então, fizemos a alteração nos parâmetros para acrescentar essa base e a quantidade e clicar no ícone salvar dessa página, no final da tela. Então, alteramos os parâmetros das horas extras e aí ele vai listar aqui as verbas que foram lançadas. Adicional de periculosidade, 30%. Não foi necessário nós alterarmos os parâmetros, né? O próprio sistema já vai sugerir a base, que é a única base que tem vem do histórico salarial, mas as horas extras precisam ser regeradas, porque nós informamos a quantidade, né? E a quantidade é um parâmetro que faz parte das ocorrências, existe uma coluna quantidade. Então ele vai marcar aqui e você clica em regerar. Então aí você já lançou já alterou os parâmetros das horas extras, já regerou e agora você vai selecionar os reflexos que foram deferidos. Ao lado direito de cada parcela principal, clica no ícone do lado direito, aparecem os reflexos, você verifica quais os reflexos que foram deferidos. Foi deferido o reflexo no 13º no aviso e nas férias, não foi deferido o reflexo na multa do artigo 477. Então, o adicional de periculosidade vai ter esses reflexos, as horas extras vão se refletir em 13º aviso, férias e no repouso, também não foi deferido o reflexo no artigo 477 da CLT. Então, marcou os checkboxes, está gravado o reflexo, você já pode partir para a próxima página. Aí no menu lateral, clique lá na página FGTS, o sistema vai abrir a página FGTS, dos dados do FGTS, e o usuário deve marcar a multa de 40%, porque vai ser calculado o FGTS como reflexo, né, das verbas, com a multa de 40%. Marcou aqui a multa de 40%, você pode salvar a tela. Observe que, como nós não vamos calcular o FGTS do contrato de trabalho, você também não vai precisar editar as ocorrências do FGTS para informar as férias pagas, os 13º pagos. Por quê? Porque o FGTS não vai ser calculado do pacto e essas informações não serão utilizadas no sistema. Então, você só precisa editar as ocorrências do FGTS se você for calcular FGTS do contrato de trabalho. Então, basta marcar a multa de 40% e salvar no final da página. Agora, você vai clicar no menu lateral na página da contribuição social, o sistema vai abrir a página da contribuição social, dos parâmetros, né, da contribuição social. E o que nós queremos fazer aqui na contribuição social? Nós queremos justamente editar as ocorrências, porque agora eu tenho verbas a ser calculada durante o contrato e eu preciso informar os valores recebidos de férias e 13º que foram recebidos durante o contrato de trabalho. Então, eu clico aqui nas ocorrências da contribuição social. E na ocorrência da contribuição social, nós temos duas abas: salários devidos, que são as verbas, e salários pagos, que é quando o juiz determina a cobrança dos salários do contrato de trabalho, a contribuição sobre os salários do contrato de trabalho. Não é o nosso caso.
Então, nessa aba salários devidos, nós vamos fazer os ajustes, né, necessários para cobrar, para informar, né, os valores pagos de férias e 13º. O sistema já sugere um valor de 13º. Se o valor recebido for compatível com o valor que está sugerido pelo sistema, basta que você altere os valores relativos às férias mais 1/3. Então, no mês de agosto de 2015, ele recebeu férias mais 1/3. O sistema calculou aqui o valor só dos dias trabalhados e somando o valor que constava aqui com o valor que foi recebido de férias mais 1/3, somando esses valores, você altera o valor que estava sugerido e coloca R$ 1.919, que seria a soma do valor dos dias trabalhados com o valor que foi pago no contra-cheque de férias mais 1/3. Faz isso tanto para agosto de 2015 quanto para julho de 2016, que foram os 2 períodos de férias. Fez a alteração, salva no final da página as alterações que foram feitas nas ocorrências. E aí você vai para a tela de liquidação, vai no menu lateral, operações, liquidar, informa 31 de agosto de 2017, né, que é a nossa data padrão de liquidação, aceita a sugestão aqui do mês subsequente para acumulação de índices e verifica aqui, ó, no nosso cálculo não tem nenhuma pendência. Então, eu posso liquidar o cálculo e processar os resultados. Clicou aqui em liquidar, o sistema vai processar e apurar os valores devidos dessas verbas. Aí você vai no menu lateral operações imprimir, ele vai exibir aqui os relatórios, marcados os que existem valores calculados, para você selecionar. E aí você selecionando, você vai visualizar os relatórios. Nós já conhecemos os relatórios do relatório resumo, né? Nós já falamos sobre ele. Eu estou exibindo aqui para que vocês confiram, né, se vocês chegaram no mesmo resultado, liquidando para a mesma data, verificar quais os ajustes que vocês precisam fazer, quais os passos que vocês não fizeram para chegar nos valores. E aí, depois do resumo do cálculo, você tem o critério do cálculo, né? Esses 2 relatórios. E aí eu não estou mostrando todos os relatórios, estou mostrando justamente o que nós fizemos de diferente, né? O que nós fizemos de diferente nesse cálculo? Nós calculamos as horas extras, levando em consideração o salário base, que está no histórico, mais o adicional de periculosidade que foi calculado neste mesmo cálculo, né? Então, ele calculou o adicional de periculosidade, depois somou ao salário base para servir de base de cálculo para as horas extras, né? Então, essa base aqui já é a composição, né? O salário base mais o adicional de periculosidade. Nossa carga horária é de 220, o adicional de 50%, as quantidades proporcionais aos dias trabalhados. Notem que nos meses em que houve falta, a quantidade está proporcional aqui, considerando os períodos de falta. Quando houve férias aqui em agosto para setembro, ele também calculou proporcional. Então, em todos os períodos em que houve falta ou férias, ele vai calcular considerando essas faltas, né? A média das horas extras de 50 vai ser considerada essas faltas. E aí ele apura o devido, né? Se houvesse valor pago, ele faria o abatimento, contraria a diferença, faz a correção monetária e encontra o valor corrigido. Então, além do resumo e do critério de cálculo, eu separei mais esse relatório para que a gente percebesse a alteração que foi feita com relação às horas extras serem calculadas sobre a periculosidade. E aqui nós terminamos a aula 3 do módulo 2.